Estaremos meditando na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo João. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 38 a 46. Estaremos meditando pela quinta vez nesse texto, e é a última mensagem no texto da ressurreição de Lázaro. Saindo da sepultura, 5. O benefício do poder de Jesus. João 11, 38 a 46. Nós vimos o benefício da amizade de Jesus, o benefício da coragem de Jesus, o benefício da promessa de Jesus, o benefício da empatia de Jesus, finalmente, o benefício do poder de Jesus. O tema dos sermões da ressurreição, a ressurreição do corpo e a vida eterna estão ligadas à alegria celestial no presente e no futuro. Leiam comigo João 11, 38 a 46. Diz a palavra do Senhor: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto no lenço, enquanto lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui e pela leitura que acabamos de fazer. Fala, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de divagar e perder aquilo que o Senhor quer falar e fazer na nossa vida. Pela nossa atenção e edificação, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e nos desarraigue do pecado e nos una, Senhor, cada vez mais com o Senhor, no poder do Espírito Santo. Conceda-nos, ó Pai, a vida abundante que há em Cristo. Que o Senhor também venha despertar aqueles que dormem, fazer, Senhor, levantar dentre os mortos os que jazem nos sepulcros. Que a palavra do Senhor seja o despertador e que, segundo a Tua vontade, venha tocar nos nossos corações. Que venha despertar nossas mentes, venha nos mover para louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nesse ponto, os irmãos já conhecem bem o contexto dessa passagem. Então, brevemente, nós podemos tratar na introdução de uma ilustração
que serve para nos apontar. As ilustrações não são a parte mais importante do sermão. A parte mais importante do sermão é o próprio texto da palavra de Deus e a sua interpretação. E as ilustrações são úteis porque nos ajudam a entender o texto da palavra de Deus e o seu sentido. Mas dizem que certa vez um coveiro recebeu um corpo com um atestado de óbito, destes que não aparece ninguém ao seu sepultamento. Porém, o corpo ainda não estava morto, e enquanto o coveiro fechava o caixão com o atestado de óbito à mão, ele acordou e disse: não me enterra, porque estou vivo. O coveiro conferiu o atestado e então respondeu: não, você está morto, quer saber mais do que o médico? Então veja que parece que esse coveiro não sabia bem distinguir os vivos dos mortos. Mas Cristo reconhece os vivos e os mortos. Lucas 20:38 diz: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então veja como Ele não faz distinção entre vivos e mortos. Os que vivem ficam separados dos mortos. Isso fisicamente, não os vemos mais, e nem conversamos com eles. Não sabemos onde estão os espíritos dos que jazem num túmulo. Eles podem estar em 2 lugares, no paraíso ou no inferno. Nós vamos investigar ainda no texto da ressurreição de Lázaro, o benefício do poder de Jesus. Podemos perguntar: o que é o poder de Jesus? E quais são os aspectos e implicações do poder de Jesus que encontramos nesta passagem? O poder de Cristo e da ressurreição é um fato incontestável no presente e no futuro. Essa é a afirmação, a tese, né? A proposição, como os irmãos quiserem chamar, né? Dessa mensagem. O poder de Jesus e da ressurreição é um fato incontestável no presente e no futuro. Então vamos destacar 3 aspectos do poder de Jesus e da ressurreição. Então não sei se os irmãos conseguem ver assim. Conseguem ver assim daí? Ao lado o título e à frente o poder do mediador. O poder da ressurreição, o poder incontestável. Eu acho que assim todos podem ver. Pode seguir. Sobre, então, estes 3 aspectos, nós vamos ver primeiramente o poder do mediador. Vamos ler novamente o versículo 38. Acompanhe sua Bíblia. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. O propósito de João, ao descrever a ressurreição de Lázaro, é provar o poder do nosso Senhor, o que poderia ser confundido com fraqueza. Também é um aspecto de seu poder, a humanidade de Jesus, que lhe dá o poder de ser o único mediador, sacerdote, rei e profeta. No versículo 38, nós somos informados: agitando-se novamente em si mesmo. Quer dizer, a empatia tão demonstrada no sermão anterior, expressa-se novamente pela comoção de Jesus. O silêncio da sepultura contrasta com a realidade ruidosa da vida. Eu me recordo de uma mulher que ela chegou diante de um público e ela disse que pela primeira vez ela tinha conseguido dormir bem a noite toda. Mas esse público era o público que estava presente ao sepultamento do seu marido.
E ela disse, pela primeira vez, porque fazia muito tempo que eu não dormia, porque meu marido roncava muito. Mas quando eu acordei, naquele silêncio, eu constatei que eu era a mulher mais infeliz do mundo, porque eu amava o meu marido e eu desejava ouvir o seu ronco mais uma vez, pelo menos mais uma vez. Nós sentimos falta das pessoas diante do silêncio da sepultura. Observamos que Cristo não se põe diante do drama humano como um espectador ocioso, como muitos querem que sejam, mas agitando-se como um campeão que se prepara a fim de surpreender-nos. Mais uma vez, o Senhor está comovido diante da violenta tirania da morte. Jesus enfrenta a morte diante dos seus olhos, a qual está destinado a vencer na cruz. As expressões de Jesus: Jesus chorou e Lázaro vem para fora. Essas expressões que nós encontramos nesse texto. Jesus chorou e Lázaro vem para fora, demonstram o supremo amor unido à onipotência de Jesus. Jesus possui o poder do mediador, é o poder de se comover com as nossas fraquezas, de se comover com a nossa incredulidade, de se comover com as nossas dificuldades, em face principalmente da morte e da incredulidade, no contexto dessa passagem. No versículo 39, então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Muitos, sem conhecer as Escrituras e o poder de Deus, esperam apenas uma pedra que o separe da realidade da morte. Mas Cristo ordena que seja removida a pedra na presença de todos. Então Marta continua condicionada a viver sem testemunhar a manifestação da glória de Deus no presente. Por isso ela disse, na parte B do versículo 39, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Marta estava muito limitada, e parecia limitar o poder de Jesus, porque media o poder infinito e incompreensível de Deus pela sua própria percepção. O que é impossível para nós não significa que é impossível para Deus. Marta não falou com falsidade, como nós lemos no versículo 22, quando ela disse: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ora, uma fé confusa falhará diante de uma dificuldade. É claro que ela tinha fé que Jesus Cristo podia fazer o que quisesse, mas que pedisse ao Pai, esquecendo-se de que Ele era a fonte do poder, e também que Ele poderia fazer o que quisesse. Nós podemos perceber em Marta que ela era uma pessoa de fé, mas demonstrava desânimo, como a maioria das pessoas demonstra desânimo em face da morte. Então ela foi a primeira a ir ao encontro de Jesus, mas considerou algumas dificuldades em seu caminho. Jesus repete e já disse pacientemente, 2ª, 3ª vez, até que Marta e nós vençamos a nossa incredulidade. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? E no versículo 11, irmãos, aqui, ou no capítulo 11, versículo 40, ele afirma: se creres, repito, se creres, verás a glória de Deus, a qual se manifesta no presente, hoje, quando nosso Senhor quiser trazer vida aos mortos, vida espiritual aos mortos espirituais. Quando diz a glória de Deus, aqui no versículo 40, não se refere à totalidade da glória de Deus, pois quem poderá contemplar toda a glória e a face do Senhor e sobreviver?
Jesus fala da manifestação do seu poder no presente, o qual deve atuar no crente. Então, solidifique sua esperança vigorosa nas promessas e não duvide do poder de Deus. Ele, ao falar do milagre, ao falar da manifestação de poder que ela estava para presenciar, ele fazia menção da sua glória. Martas, qual a parte de eu sou a ressurreição e a vida? Vocês não entenderam. Vocês não entenderam, mas se creres, verás a glória de Deus. Então quer dizer que a fé abre nossos olhos a fim de contemplarmos o poder de Deus reluzindo em suas obras. No versículo 41 diz que tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então nós observamos que esses judeus eram muito incrédulos, e eles não esperavam qualquer milagre, e a fé de Marta ainda precisava de encorajamento. Então, com uma assistência desse nível, Jesus Cristo poderia dispensar todo mundo. Aliás, não aconteceria nada, ele nem estaria ali se dependesse dos apóstolos, tentando dissuadi-lo a não ir. E aqui eles ainda põem dificuldades. Então, com uma assistência dessa, Jesus Cristo poderia dispensar todo mundo. Ele poderia fazer aquela pedra sair voando dali sem a ajuda deles, mas preferiu que eles se aproximassem e tirassem a pedra. Então, com o consentimento de Marta, aqueles judeus aproximaram-se. Tiraram então a pedra. Aquelas pessoas não podiam ressuscitar o morto, já fedia, mas podiam tirar a pedra. Cuidado, irmãos, para não dividir a glória do homem, e especialmente nesse texto a glória do milagre, atribuindo aquela participação, né, indispensável, que na verdade Jesus Cristo não contava, porque tiraram a pedra. O milagre é chamado de glória de Deus, pois exibindo nele o poder de sua mão, Jesus glorifica o seu nome. E Jesus orou dizendo: Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus exerce o ofício de mediador quando Deus Filho revela sua confiança em Deus Pai. Então Jesus intercede para que as testemunhas da ressurreição de Lázaro pudessem crer no Filho de Deus. Então Cristo está certo de ser ouvido pelo Pai, por ser o mediador entre Deus e os homens. Então essa é só uma parte da missão na qual ele foi enviado pelo Pai, e agradece por chegar a este momento. Então, como já vimos, esse papel medianeiro exclusivo de Cristo está relacionado à sua perfeita humanidade. Então, alguns fazem menção aos que removeram a pedra para indicar os ministros, os pregadores do Evangelho, os vasos, né? E outros ungidos, e outros indicam os sacerdotes, os santos, e a Virgem no papel medianeiro. Mas não existe outro mediador, nem protestante, nem católico, nem de qualquer outra religião. Nosso foco é maior aqui no que somente Jesus Cristo pode fazer. Depois, menor no que nós podemos fazer. Ninguém pode amar como Jesus perfeitamente. Mas nós somos ordenados a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ninguém pode fazer a obra de Deus como Jesus fez, mas existe o poder de Deus compartilhado conosco para amarmos uns aos outros e fazermos a obra de Deus. Então Ele quer que nós nos aproximemos e participemos. Olha que coisa maravilhosa, essa semana a gente reuniu aqui para fazer algumas coisas. Nós trabalhamos a beça, não é verdade?
Mas se a gente pagasse uma diária também para 2 trabalhadores, eles teriam feito muito mais do que nós, talvez, né? Mas nós estivemos juntos em comunhão. E o resultado foi um belo jardim. Assim também Deus é servido da nossa diversidade e comunhão para realizar a sua obra. E isso é chamado também de obra de Deus. No entanto, somente Jesus Cristo pode ser o nosso mediador, segundo as Escrituras. 1 Timóteo 2, 5 diz que, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o pregador do Evangelho, diante de um sepulcro, ele anuncia coisas maravilhosas para pessoas mortas, porque ele crê no poder de Deus, e pode acontecer coisas extraordinárias, pode acontecer conversões, pode acontecer renovação de pessoas que estão mortas espirituais, ou pode acontecer o ânimo de pessoas que estão à beira do caos, do abismo. Pode acontecer muitas coisas boas, e o pregador prega o Evangelho diante, então, de um sepulcro, porque ele crê no poder de Deus. Se ele conhece a Bíblia. E se ele não cresce no poder de Deus, conhecendo a Bíblia, ele não subiria no púlpito para pregar. O Salmo 81, 10 diz, abre bem a boca e encherei. Então, a incredulidade é que impede a aproximação de Deus. E mantém a porta do sepulcro fechada e os mortos presos lá dentro. Isso pode parecer estranho, tanto contraditório, nós precisamos acostumar. Quando nós estudamos a Bíblia, existe um conceito que a gente tem que aprender, que é o conceito do paradoxo, né? Deus faz tudo e ao mesmo tempo a incredulidade o impede. Nós somos informados que Jesus não fez milagres em outro lugar, por causa da incredulidade. É como está escrito em Mateus 13, 58, e não fez ali muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. O poder de Deus não pode ser facilitado ou impedido pelo homem, mas pode ser buscado. Se na salvação Deus fez tudo por nós, também na nossa santificação nós fazemos, também nós buscamos, nós exercitamos a fé que nos foi dada. A incredulidade se opõe ao exercício desse poder, e por isso muitos estão vivendo privados dele. Mas é tão bom quando um crente, ele tem essa consciência e ele exerce. Deus suplanta muitos obstáculos, mas resiste aos soberbos. E quando a gente fala de poder, a tendência é as pessoas acreditarem que existe poder nelas mesmas. Talvez porque elas são super crentes, oram mais do que os outros. Talvez porque elas têm maior conhecimento do que os outros, ou porque elas nasceram e têm mais no Evangelho, ou têm mais tempo de crente do que as outras. Não, a Bíblia também diz que Deus resiste aos soberbos, em Tiago 4,6, e não faz muitos milagres por causa da incredulidade. Então nada o impede, mas Deus não se ajunta com eles. Deus não se ajunta com os soberbos, Deus não se ajunta com os incrédulos, Deus não se ajunta com os hipócritas, porque eles não são amigos de Jesus Cristo. Mas era comum nós vermos nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, com prostitutas, com pecadores, com a classe mais odiada dentre as classes sociais de Jerusalém nos tempos de Jesus e nas imediações da Judéia, os publicanos. Jesus Cristo comia com eles,
mas ele não suporta e não se ajunta com os soberbos, ele não se ajunta com os incrédulos, ele não se ajunta com os hipócritas. Aqui compararei o fato então de eles terem removido a pedra. Aqui ele exige um pequeno ato de fé, mesmo que seja uma fé pequenina. A remoção da pedra é o que podemos fazer para que experimentemos tudo mais. Significa confiar que tudo mais ele fará por nós. Nós mesmos oramos e suplicamos, nós adotamos a doutrina do sacerdócio universal para a eliminação de outros mediadores, porque nós precisamos dele, de suplicar a ele, de esperarmos tudo dele. E ele está prestes a demonstrar o seu poder da vida e da morte, porque ele nos chama a remover a pedra para nos aproximar do único mediador. Agora, caminhamos em segundo lugar, né? Parece que ainda há outra razão para nos aproximar. Sobre outro aspecto do poder de Jesus. O poder da ressurreição. No versículo 42, a palavra de Deus nos diz aqui, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então veja que ao retirar a pedra, estavam então prestes a testemunhar uma verdadeira ressurreição, a qual não poderia ser explicada como uma simples cura mental, por causa do odor do corpo em decomposição. A morte, ela é um fato físico incontestável ao quarto dia. As testemunhas deveriam compreender que esse milagre era uma obra divina, a qual atestava a pessoa e a missão do Filho de Deus. Então no versículo 43, e tendo dito isto em alta voz, Lázaro, vem para fora. Foi ouvido, Lázaro, vem para fora. E ouvida a palavra de Cristo, ocorreu um milagre. Nenhuma lei natural serviria para explicar como um morto em estado de decomposição poderia sair curado de dentro do seu sepulcro. Finalmente, todos saberão que nosso Senhor vive, porque ele saiu de dentro do sepulcro. E saberão quando se depararem com aquele para quem todos os mortos e vivos igualmente vivem. Veja como foi o encontro de João com Cristo redivivo. Apocalipse 1, 17, 18. Já imaginou você encontrar com Jesus Cristo, como na experiência de João, quando o vi cair aos seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tendo as chaves da morte e do inferno. Então Cristo sela o destino dos vivos e dos mortos. O encontro de João com Cristo ressurreto foi assim. Esta será a única diferença entre nós. Os mortos para Cristo serão lançados no inferno para sempre. Os que vivem para Ele, com os que estão no céu, estarão e descansarão no paraíso, viverão eternamente, e contemplarão novo céu e nova terra, no reino de justiça e de paz do Filho de Deus. E isso tudo nos foi resultado do poder da ressurreição. Nós recebemos o benefício do mediador e da ressurreição. E em terceiro lugar,
sob outro aspecto. O poder incontestável. No versículo 44 diz que saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Quando Lázaro, que estava morto 4 dias, saiu da sepultura, poderia ser contestado por testemunhas hostis e numerosas que presenciaram o fato. Como Jesus ousou fazer um novo sinal, ainda mais poderoso do que curar um cego de nascença. Veja aqui, quanto maior o milagre, mais ainda crescia o ódio dos seus inimigos. Não bastava eles o odiarem por ser bom, quanto melhor ele fosse, mais o odiariam. Inimizade é uma coisa sem precedente, é assim mesmo que funciona. João 9,32 disse: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Alguém poderia dizer, desde que há mundo, ninguém nunca tinha visto um morto levantar da sepultura. Mas esses fariseus eram problemáticos, né? Quer dizer que nada extraordinário, incontestável poderia acontecer, porque tinha que acontecer todas as coisas dentro do que eles previam, do que eles esperavam, do que eles prometiam. Tinha que acontecer tudo dentro do traçado da cartilha do fariseu. Não poderia acontecer. Olha, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu falar que um cego de nascença foi curado. Desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu falar que o morto ressuscita e sai do seu sepulcro. E não pode acontecer nada novo, não? E extraordinário, maravilhoso. Que seja uma manifestação do poder incontestável de Deus. Alguém poderia dizer: como ele se atreveu? Como ele se atreveu a fazer milagres se ele não é do colegiado do Sinédrio? Como ele se atreveu a ensinar com tanta autoridade? Quem deu a ele essa autoridade? Esses eram questionamentos continuamente recebidos por Jesus deles. Ora, como se atreve alguém a contestar tão grande poder? Então, o problema da contestação da morte de Jesus não é o fato de que ele morreu, mas o fato de que ele vive. Tem gente que nega até que Jesus Cristo tenha morrido nessas circunstâncias. Jesus Cristo tenha morrido mesmo numa cruz. Tem gente que coloca Jesus Cristo fugindo para a Índia. Vocês já ouviram essas teorias aí? Tem teorias assim. Na verdade, ele pegou Maria da Madalena, fugiu e deixou a raça dele lá na Índia. Tem gente que acredita nessas coisas. Depois ele foi para a Europa. Né? Então veja, isso tudo é uma contestação. E contestar a morte é normal. Mas sem um corpo não pode ser provada. Apenas se presume a morte. E a morte presumida, ela não a morte presumida do desaparecido, ela não pode ser comprovada. É presumida. É ou não é? Não se comprova uma morte presumida. No entanto, contestar a vida seria patético se o próprio vivo aparecesse e oferecesse sua prova de vida. Até o INSS aceita e continua pagando o benefício. E agora pode fazer a prova de vida até pela internet. Jesus pode fazer coisas extraordinárias e certamente fez com um desígnio declarado. Mas não é por falta de provas que não creem. No versículo 42,
Parte B diz, para que creiam que tu me enviaste. Mas essa fé aqui foi concedida por Deus. Porque não importa o quão extraordinário seja o milagre, não importa quantas provas incontestáveis sejam apresentadas, quem não receber de Deus o dom da fé, não vai crer. Então Cristo cumpriu o seu desígnio declarado no versículo 45, muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Jesus declara o seu desígnio e cumpre, e produz fé. Claro que nós temos recebido o dom da fé, irmãos. Mas não nos envergonhemos da nossa fé. A convicção da nossa fé está fundamentada sobre fatos incontestáveis. O poder de Deus é incontestável. O relato comovente aqui que certa convicção foi gerada aqui nas pessoas, pegas desprevenidas, pela manifestação da glória de Deus, eram pessoas prontas a contestar o que poderiam concluir. Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque de fato, aqui está um poder incontestável. No versículo 46, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. E o que aconteceu? Vocês vão ver depois. Somente uma parte daqueles que testemunharam a ressurreição de Lázaro creram. Outros, porém, foram juntar aos inimigos de Jesus força, porque a outra parte não tinha o poder de Deus operando dentro de seus corações. Assistir à manifestação da glória de Deus como espectador, sem o dom da fé, teve um resultado muito sério, porque eles acabaram enraizando ainda mais ódio nos seus corações, e tomaram deliberadamente o desígnio. Veja a diferença entre os desígnios de Jesus Cristo e o desígnio dos seus inimigos. O desígnio deles era de matar Jesus, e depois, Lázaro. João 12, 10. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também. Então muitas pessoas conheceram e testemunharam da graça de Deus. Familiarizaram-se com a pregação, mas não foram transformadas. Tornaram-se cada vez mais duras, porque, ainda que conviveram com a manifestação do poder de Deus, esse poder de Deus não atua nelas. Assim é todo aquele que ouve a pregação da palavra de Deus, não põe em prática. Como estes judeus, eles saem para difamar, para caluniar o Senhor. Mas Jesus nunca foi pego de surpresa. Em Lucas 16, 31, falando em parábolas, disse: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja que ressuscitou diante deles o morto. Mas eles não creram. O próprio Cristo saiu da sepultura cheio de glória, e muitos não creram. Verdadeiramente, poucos fatos históricos têm relatos que incluem investigação minuciosa, tantas testemunhas assim, listadas. Isso seria suficiente para provar qualquer coisa em um tribunal. O Evangelho é uma fonte histórica incontestável. Testemunha fatos incontestáveis do poder de Cristo, mas nenhuma prova seria suficiente. Por isso o próprio Cristo vivo se revela a quem Ele quiser e se esconde de quem quiser, a fim de que seja considerado morto por muitos que perecerão sem fé. Então nós devemos nos alegrar com o próprio fato da fé. Em primeiro lugar, essa é a primeira ressurreição, com todas as suas implicações, a qual é espiritual, a fim de vivermos então a alegria celestial no presente.
Então, uma vez que o aguilhão da morte foi removido, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então hoje já podemos viver nossa nova vida em triunfo, já podemos sair do sepulcro rumo à vitória, à vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos recapitular. O poder de Jesus e da ressurreição é um fato incontestável no presente e no futuro. Aqueles que ouviram a voz de Cristo saíram da sepultura e receberam o benefício do poder de Jesus. O poder do mediador, o poder da ressurreição, o poder incontestável. Imagine, irmãos, uma sepultura aberta, exalando o cheiro do defunto, depois de 4 dias. A putrefação do corpo poderia ser impedimento para a ressurreição? Por isso que nós não desanimamos. Por mais que a gente contemple assim, uma impossibilidade real diante dos nossos olhos da salvação de um pecador resistente até quando Deus quiser. Nós podemos não perder esperança e pregar com fé. Quantos dizem que não tem remédio para a morte? Por quê? Baniram de Deus essa possibilidade. Nós devemos nos aproximar e nos aprofundar no sentido dessa ressurreição, não nos alegrarmos somente com a promessa da ressurreição no último dia. Fisicamente, só quem está vivo reconhece fisicamente, só quem está vivo reconhece quem está morto, né? E de fato Cristo vive, e a menos que vivam os mortos espirituais, não podem reconhecer aquele que vive. Então ele é o doador da vida, ele é quem opera a regeneração. Então nós sabemos que os mortos espirituais, eles só podem se deparar com o sepulcro à sua frente. Eles não podem ouvir, mas ouvindo não dão ouvidos, é como se estivessem diante de uma sepultura, um túmulo vazio, porque negam, às vezes negam o morto, às vezes negam que ele vive, mas vivificados pela fé diante do túmulo vazio, nós proclamamos que Cristo vive e reina para sempre. A ressurreição do corpo e vida eterna estão ligadas à alegria celestial no presente e no futuro. Então, quem vai ressuscitar no último dia? É quem experimenta a vida no presente. A verdadeira alegria celestial, a vida abundante que há em Cristo. Então, nós não fazemos julgamento antes do tempo. Mas Jesus sabe. Ele sabe quando todos parecem iguais. E ele sabe também quando diante dos seus olhos é reconhecido o hipócrita, que tem nome de que está vivo, mas está morto. Parece que está tudo certo com ele. Às vezes até parece que eles são melhores do que nós. Mas está morto. Ele sabe quem ainda está morto, fedendo, e não ouviu a voz de Cristo e reviveu, para sair da sepultura. O morto espiritual. Quem é o morto espiritual? Nós sabemos. Algumas características são apontadas nas Escrituras. O ouvinte negligente, aquele que ouve e não pratica. Ouvir a pregação e não promover mudança na vida não faz o menor sentido. O pior é que, veja o resultado disso na vida dos fariseus, daqueles judeus, sacerdotes e fariseus. Só piora. E vai declinando. O morto espiritual, ele está destinado ao inferno, e ele vai. Todos os que não se arrependeram vão com ele. Por isso nós somos chamados ao arrependimento para a vida, porque esse caminho é um caminho de morte.
com eles vão Satanás e seus anjos. Então Jesus tem muito mais poder do que nós podemos compreender. O poder. Nós devemos aprender que ele tem o poder de cumprir suas promessas. E ele fez promessas boas e algumas promessas muito desconfortáveis também. Além da ressurreição dos mortos, ele prometeu que vem, e que vem como juiz. E ele vai apartar as ovelhas dos cabritos. Ele vem separar o joio do trigo. Ele vem para dizer: vinde. E ele vem para dizer: apartai-vos de mim, maldito. Então, você tem um prazo, mas eu não sei quanto tempo você ainda tem. Eu sei que Cristo te chama hoje. No futuro você quer ouvir: vinde benditos do meu Pai. Eu acho que ninguém que é certo da cabeça quer ouvir: apartai-vos de mim, maldito. Eu sei que Cristo te chama hoje. Então você deve vir hoje mesmo. Venha antes do dia que o Senhor vem como juiz de vivos e de mortos. Então ouça a palavra de Cristo e vem. Receba o perdão e a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela obra maravilhosa do Senhor Deus relatada nestes versículos, e pela grandiosa obra que o Senhor faz hoje também, segundo a Tua vontade, nos corações, que somente pelo poder da Tua graça podem ser alcançados e dado pelo Senhor, podem crer e ouvir o chamado, a vocação, ou a chamada eficaz, que chama da morte para a vida, que chama das trevas para a luz, que chama eficazmente aqueles que são chamados, que serão confirmados quando o Senhor vier no seu reino, que antes o Senhor mesmo tem confirmado. Há muitos que têm perseverado até o fim, como nos foi prometido, que todos os que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Tudo isso começou no coração do Senhor, que operou segundo a Tua vontade. Que o Senhor venha operar nos corações que nos ouvem nessa noite, para que estes que ainda estiverem mortos vivam e saiam dos seus sepulcros curados. Em nome de Jesus. Amém.